Shalom, bom dia, bom dia, bom dia. Começamos aí mais uma semana abençoado e uma semana abençoada. Já começamos abençoado e uma semana abençoada. Embora. Vamos estar orando. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, pela bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor ministrada e liberada sobre nós. E a cada momento sejamos sempre impactados pelo teu Espírito, transformados pela tua palavra, inundados pelo teu amor. Que o Senhor venha a limpar os nossos ouvidos de toda teimosia, de toda rebelião. E nos dê, Senhor, em abundância, todas as promessas já liberadas e conquistadas na cruz. Possamos caminhar, Senhor, com passos largos para a eternidade. E que o Senhor nos traga entendimento daquilo que podemos e precisamos mudar e ser transformado pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Provérbios 10. Provérbios 10, a gente vai começar a ver as porções que ele vai liberando. Nós já vamos começar a ver já então essa essa característica, né, dele liberar certas palavras, né? E aqui a gente vai trabalhando o que nós chamamos das libertações. Vamos lá. O filho sábio é a alegria do pai, o filho insensato é a tristeza da mãe. Dinheiro de ganho desonesto não leva a nada, mas a vida honesta livra da morte certa. O Eterno cuida de quem faz o bem, mas acaba com a ganância dos maus. A preguiça leva à pobreza, mas o trabalho diligente traz riqueza. Trabalhe enquanto o sol brilha. Isto é sensato. Mas se dorme enquanto outros trabalham, é por estupidez. Quem é justo recebe chuva de bênção, mas o perverso abriga consigo a violência. O homem bom é lembrado com carinho, é pura bênção, mas o que foi mal logo é esquecido, é só podridão. O coração sábio aceita ordens e ensinamentos, mas o que não tem juízo perde o controle e fica em ruínas. A vida honesta é tranquila e segura, mas o malandro receberá o seu troco. Quem conspira para o mal causa desgosto, e quem fala com insensatez é arruinado. Quem fala com justiça é como fonte que dá vida, mas a boca do perverso é um poço de violência. O ódio causa divisões, mas o amor cobre falhas. O sábio acumula conhecimento, um verdadeiro tesouro, mas quem fala com insensatez fica completamente arruinado. Então vamos lá. Pegar pontos que eles vão falando. Primeiro, o sábio é a alegria, ou seja, ele traz alegria para a família.
O insensato traz tristeza para casa. Deixa eu esconder minha Bíblia em outra Bíblia. Veja só, ele diz, o sábio alegra o pai, mas o filho insensato é a tristeza da mãe. Veja, a palavra insensato aqui, ele vem como estúpido, ou arrogante, ou uma pessoa tola. A tolice, ele nos leva a sermos um peso, ou seja, a tolice nos leva a decisões erradas, logo, a tolice nos leva a um tipo de insensatez. Essa insensatez vai trazer todo uma disfunção dentro da vida dessa pessoa e causar tristeza e desgosto para sua família. Por quê? Porque logo lá no começo de Provérbios nós vamos ver o quê? Que Salomão diz, ouça, escute a voz, escute a direção. Então, esses daqui são pontos a serem renunciados. Primeiro, renunciar à insensatez. No caso, todas as vezes que causamos dor naqueles. Entenda aqui, todas as vezes que causamos dor naqueles que nos gerou. Irmãos, agora eu vou um pouco mais profundo. Todas as nossas decisões erradas, todas as nossas decisões errôneas, todas as nossas decisões simplórias, todas as nossas decisões que não foram pautadas em uma decisão sábia. Isso vai trazer sobre aqueles que nos gerou uma tristeza. Ele gera ou ele causa um tipo de dor naqueles que nos gerou. Eu digo isso agora em todos os momentos, ou em todas as questões de gerar. Veja por um lado, eu digo agora como um pastor, muitas vezes nós simplesmente tomamos decisões como filhos espirituais que causa tristeza para aqueles que nos dão direção, fazendo com que o trabalho paternal seja um trabalho penoso. Essa palavra tem estado um, bem constante nesses últimos dias, que em uma parte, eu acho que o escritor de Hebreus, ele diz isso, né? Não torne o trabalho dos que cuidam de você, não torne esse trabalho penoso, não torne desgastante, não torne um trabalho onde a pessoa queira até desistir de tudo isso, não torne isso ruim. Porque o que nós vemos é que muitas vezes nós chegamos em certos lugares e as pessoas vêm e ocupam um lugar de filho, ocupam um lugar, ou seja, ele é agregado para dentro de uma família. Ele é agregado para dentro de um lar espiritual ou de um lar físico, no caso de um pai paternal. E essa pessoa, ela se torna tão insensata e as decisões tão errôneas que ela torna esse trabalho, ele torna esse lugar um lugar de desgosto. Ela causa tanto problema, tantas decisões erradas,
que ela faz com que as pessoas percam a vontade até mesmo de continuar com outros esse mesmo trabalho. Ou seja, ela abre uma lacuna. Ela faz com que essas pessoas precisem ir para a cruz para se curar por causa das decepções que essas pessoas trazem. Então o ponto aqui é, se você já foi insensato a ponto de causar sofrimento naqueles que são ambientes de paternidade, saiu com decisões erradas, tramou, trilhou caminhos, fez algo que trouxe dor. Não é, às vezes, a dor da inveja ou a dor da saída, não, é a dor da insensatez, porque às vezes nós nos deslocamos de lugar para o outro. Mas eu digo que a pessoa sensata, até mesmo nesses deslocamentos, eles trazem alegrias, mas o insensato não, ele causa tristeza. Por isso ele diz: o sábio, ele é a alegria do pai, mas o insensato é a tristeza de uma mãe. O segundo ponto que nós vamos entrar aqui é o dinheiro desonesto. Veja só, o dinheiro desonesto leva à morte. O dinheiro desonesto faz com que a pessoa fique sem nada. O segundo ponto da renúncia é, irmãos, todas as vezes que eu sou injusto no meu proceder, e todas as vezes que eu sou injusto na minha forma de ganhar dinheiro, seja com mentira, seja com engano, seja com roubo, seja com fraude, todas as vezes que eu lucro de uma forma desonesta, há uma maldição sobre a economia. Então, na versão normal diz, o tesouro da impiedade nada aproveita. Ou seja, a palavra impiedade aqui é perversidade ou culpa. Aqui nós vamos começar o ponto de refletir sobre os nossos ganhos. Todas as vezes que eu vou adquirir recursos através de mentira, há um problema, uma maldição que se instala na minha economia. Então veja, todas as vezes que você obteve coisas através de roubo, pegou algo de alguém e não pagou, pegou algo de alguém e não devolveu, houve um engano, uma mentira. Então entenda, houve um ato de mentira em volta para alcançar o recurso. Isso é aplicado como uma maldição na minha economia. 3. O Eterno cuida de quem faz o bem, mas acaba com a ganância dos maus. Todos aqueles que são gananciosos. Então veja, toda a obra da ganância. O que é a ganância? É a avidez por obter mais dinheiro. Na tradução normal diz: o Senhor não deixa ter fome o justo, mas ressacha a avidez dos perversos. Vamos lá, irmãos. O que eu mais vejo de uma questão financeira? As pessoas que querem ganhar dinheiro rápido. O terceiro ponto para poder os gananciosos, aqueles que querem obter lucros rápidos. Sabe aquele negócio que as pirâmides? Não, você
Você coloca R$ 10 aqui, meu irmão, você vai receber 2.000. É rapidão. Não existe isso. Na verdade, tudo isso é fraude. Não tem como você colocar uma quantia pequena e em pouco tempo você triplicar, quadriplicar, ou seja, ganhar 2.000 vezes mais. Isso daqui é impossível. Então, todas as vezes que nós entramos nesse ciclo da ganância, de querer obter os lucros rápidos, isso daqui se torna uma maldição. Veja, o Senhor acaba com a ganância dos maus. Então a pessoa ela entra dentro de uma estrutura de destruição econômica. Então comece a pensar, todas as vezes que você fez investimento, quem lembra aqui daquelas épocas, né? Telex Free, é, qual é mais os outros que tinha? A gente até esqueci. Tanto tempo, né? Os tigrinhos da vida, eu esqueço os outros. Ou seja, todas as vezes ao golpe do Pix, como tem isso, irmão? Não, você tá. Uma vez eu vi a pessoa caindo, né? A pessoa dizia assim: não, ó, você acabou de ganhar aqui R$ 2.000, mas você tem que depositar aqui R$ 300 para liberar esse dinheiro. Gente, ô meu pai, é óbvio que isso daqui é treta, né? Como que eu ganhei, eu tenho que depositar para receber. Eu lembro que direto, eu não sei se agora tá, mas direto tinha o golpe. O golpe era, como que era? Era um e-mail que você recebia de uma pessoa, não sei na onde, na Singapura, eh, que ela, como que é? Que ela tinha ganhado uma herança milionária e que essa pessoa estava ele era um milionário que estava em um estado terminal e deixou uma herança para você. Não sei quem já recebeu esse tipo de e-mail. Ele deixou uma herança para você e, e agora só precisa que você faça os dados e ajeite todas as coisas para que você receba essa herança milionária. E aí você precisa só depositar uns dinheiro para poder liberar isso. Irmão, é óbvio que isso daí é treta, né? E muitas outras coisas. Por exemplo, aqui foi colocada a questão do Bitcoin. Bitcoin é uma moeda, mas tem muitas pessoas que entram dentro de ganâncias de corretora. E dentro dessas corretoras eu já vi gente perdendo muita grana, entendeu? Criptomoeda é uma moeda, é um ativo. Ele é um ativo. Mas qual que é o problema da corretora? Os lucros dos ativos não é exorbitante. Eles não são lucros exorbitantes. Mas você tem que tomar muito cuidado com as corretoras. Já vi muita gente que aplica os golpes. Aí entra no primeiro, no segundo. Gente que ganha dinheiro de forma desonesta. Porque eles começam. Eu já vi muita gente assim. O que que eles fazem? Principalmente os trades. Isso entra no segundo ponto. Quem que são os trades? Aqueles que estão cuidando. Então eu digo o seguinte, ó, eu sei operar na bolsa e eu vou te dar 4% aí de lucro, né, mensal do teu dinheiro. Aí o cara vai lá e coloca 100.000. Imagina, 4%, nenhuma poupança, nenhum investimento paga 5%, 6%. Aí o que a pessoa faz? Ele coloca. Daqui a pouco ele vai pegando, captando dinheiro de todos os lados. Aí daqui a pouco ele está com um montante de 3 milhões, 4 milhões. E eu sou o trader. 4 milhões, 5 milhões aqui fazendo. Mas o que que acontece? Eu preciso mostrar que eu sou bom. Aí eu começo a fazer o quê? Eu começo a postar com carro novo, casa nova, essa é uma coisa. Mas, meu irmão, nem esses 5 milhões, nenhum deles é meu. Eu só peguei de pessoas para poder fazer esse giro, ou fazer essas aplicações.
Daqui a pouco eu tomo um toco, porque a bolsa está lá em cima, daqui a pouco ela, pum, deve ser o caso desse que perdeu aí os 500 mil. O que acontece? A bolsa cai. Ele perde, mas ele não perde nada que é dele. E como ele está gastando dinheiro, gastando dinheiro, gastando dinheiro, ele não tem nada. O que acontece? Ele tem 5 milhões na conta, aí de repente a bolsa cai aí é, 10%. 500 mil. 500 mil eu não tenho, porque o meu lucro eu estou gastando tudo em coisa para mostrar que eu sou bom. Logo, eu não tenho como devolver. Eu não tenho mais como pagar o juro, eu já não tenho mais como devolver. Aí, de repente, a pessoa dá um chá de sumiço. Eu já vi muita gente assim, dá um chá de sumiço. E aí o que acontece? Essas pessoas que investiram não tem nenhuma garantia. Garantia é sou eu, e eu tenho um chá de sumiço. Acabou, perdeu. Né? Já vi muita gente perdendo 1 milhão, 500 mil, 2 milhões. Né? Porque é nesse tipo. Aí, nesse caso, eu entro no dinheiro ganho de forma desonesta. Né? Aquele que estava operando ali como trade. Então, tem que tomar muito cuidado. A corretora que você vai investir dentro das moedas digitais. Então, veja, todas as vezes que eu tenho essa ganância de obter lucros, de ter ganhos, isso daqui te gera uma maldição. Então, a vida gananciosa, os hábitos a lucros rápidos, sempre vai acabar mal. 4, a preguiça leva à pobreza, mas o ganho, o trabalhador diligente traz riqueza. A preguiça traz pobreza. O quarto ponto, todas as preguiça, ou seja, as pessoas lentas. A palavra preguiça aqui é lentidão. Esse daqui é o trabalhador, o que trabalha com mão remissa, o que trabalha relaxadamente, o que trabalha prontidão. Veja, e essa palavra agora, preguiça, ele não está relacionado ao preguiçoso, mas ele diz que aquele que trabalha com a mão remissa, aquele que trabalha com de uma forma relaxada. Sabe aquela pessoa que está sempre trabalhando, mas ele trabalha pelo dinheiro. Ele trabalha assim, a única coisa que eu quero é receber. E ninguém, se ninguém mandar fazer nada, eu não faço nada. Porque não me mandaram? Porque, na verdade, eu estou ali só porque eu quero dinheiro. Eu odeio trabalhar. Sabe aquelas pessoas que eu trabalho porque eu preciso receber. Porque se eu tivesse dinheiro, eu não trabalhava. Esses são os que trabalham de forma relaxada. Irmãos, eu vou dizer, aqueles que trabalham somente porque precisam trabalhar, esses sempre vão acabar sem nada. Esse é o que trabalha, é o trabalhador, é, é o trabalhador que trabalha por dinheiro. Ou seja, posso, mas todo mundo trabalha por dinheiro. Né? Todo mundo quer trabalhar para receber. Sim, querido. Mas aqueles que só pensam no dinheiro, então entendo. Se eu estou trabalhando para você e eu só penso no dinheiro que você vai me dar, eu não estou nem aí para você. Ou seja, eu estou ali só para receber mesmo. Se você, se eu chegar ali, você não falar para me fazer nada, eu não tenho iniciativa nenhuma. Por isso ele diz, o que trabalha com mão remissa. Então você vai começar a ver e pensar.
todas as vezes que você deu mal, esse mau testemunho por ser esse tipo de trabalhador preguiçoso. E ele diz: o que trabalha com mão ministra é levado à pobreza. Então, a atmosfera desse tipo de situação é a atmosfera de pobreza. Mas ele coloca no contraponto: o trabalho diligente traz riqueza. 5. Trabalhe enquanto o sol brilha. Isso é sensato. Mas se dorme enquanto os outros trabalham, isso é pura estupidez. Esse sim, ele passa a ser o, o que eu posso dizer, o preguiçoso. E assim, o que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Ou seja, se a pessoa é amante do sono, se a pessoa gosta sempre de dormir, se ela está sempre ligada a uma atmosfera de sono, meu irmão, o ambiente de pobreza faz parte da vida dela. O crescimento sempre vai ser algo abortado na vida dessa pessoa. Então veja, toda vez que eu ajo na forma da preguiça, a preguiça ela gera um ambiente por si só, mas espiritualmente a preguiça ela gera um ambiente de destruição econômica. Eu lembro que a gente está tratando a vida financeira. 6. Quem é justo recebe chuva de bênção, mas o perverso abriga consigo a violência. Ou, sobre a cabeça do justo, a bênção, mas na boca do perverso mora a violência. O homem bom é lembrado com carinho, e é pura bênção. Mas o que foi mal logo é esquecido, isso é podridão. Ele está no mesmo, o 6 e o 7. 8. O coração sábio aceita ordens e ensinamento. Mas o que não tem juízo perde o controle e fica em ruínas. Então, nós vamos ver o 6 aqui, perversidade e aquele que foge de ser ensinados. Ou seja, irmãos, veja só, tem muitas pessoas que no reino espiritual ele vive dentro de uma atmosfera de ruína. Veja que tem muitas vezes que há uma atmosfera que toma conta dessa pessoa. Tudo que ele faz acaba em ruim. Por quê? Porque ele está sempre em uma atmosfera de, é, de rebelião. Aquele que foge do ensinamento, ele é, ele é uma pessoa sem juízo. E todos aqueles que se rebelam ao ensinamento, nós vimos aquilo lá atrás, que ele diz que a sabedoria convida, a sabedoria faz uma mesa, a sabedoria põe a mesa, a sabedoria convida a pessoa para estar com ela, mas ela rejeita. E o que ela diz? Eu vou rir das tuas desaventuranças. Eu vou rir de todos os teus, é, de tuas coisas ruins. Eu vou rir quando, eu vou usar essa palavra, quando a desgraça bater a porta, eu vou rir.
Essa é a palavra em que Salomão atua, ou Salomão proclama: eu vou rir quando tudo isso acontecer. Então, aqueles que é lembrado, aqueles que é ensinável, eles são lembrados, eles recebem bênção. Por isso que eu digo, o 6, o 7 e o 8, eles estão caminhando junto aqui. Então a gente vê que aqueles que têm um coração ensinável, direcionável, aqueles que compartilham, aqueles que buscam, aqueles que vão, é, é, como que eu posso dizer? Aqueles que vão dar ouvido a ensinamentos, aqueles que estão debaixo de direção, esses logo alcançam as bênçãos e estão em uma atmosfera de bênção. Mas os teimosos, eles sempre estão em uma atmosfera de ruim. Não tem como dar certo a vida de um teimoso. Não tem como eles viverem em prosperidade naqueles que sempre estão correndo de um ensinamento. Então, o ponto aqui, 6, que temos que nos arrepender e observar é que se não somos perversos e teimosos, todas as vezes que entramos na teimosia, uma atmosfera de ruína é estabelecida sobre a minha vida. 9. A vida honesta é tranquila e segura, mas o malandro receberá o troco. Quem anda na integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Esse na versão normal. Verso 10. Quem conspira para o mal causa desgosto, e quem fala com insensatez é arruinado. É a mesma situação. Verso 11. Quem fala com justiça é como fonte que dá vida, mas a boca do perverso é um poço de violência. No mesmo caso, o ódio causa divisão, mas o amor cobre falhas. Esse é o verso 12. A versão normal diz: o ódio excita a contenda, mas o amor cobre todas as transgressões. Um ponto 7 aqui é os que semeiam contendas. Irmãos, há uma atmosfera de ruína e ele está na mesma situação sobre os contenciosos, os que vivem plantando e os que vivem trazendo essa atmosfera de discórdia. Se você foi uma pessoa semeadora de discórdia, então isso daqui é uma, uma atmosfera que se abre para poder tragar tudo aquilo que eu estou produzindo. Ou seja, é como que se abre um ventre abortivo nas minhas coisas espirituais e até mesmo econômicas. Então, todos os plantadores de discórdia, eles entram nessa mesma linha que a gente veio falando. 9, ou seja, o malandro, no 10, o que conspira, no 11, o que é perverso, no 12, o que planta discórdia. Então, todos esses você vai ver que eles estão sempre debaixo de uma situação de destruição. 13. Quem tem entendimento fala com sabedoria nos lábios. Mas quem não tem juízo, merece a vara. É a mesma situação. E aí, no 14, ele diz: o sábio acumula conhecimento, um verdadeiro tesouro.
Mas quem fala com insensatez fica completamente arruinado. Vamos lá. Verso 15 em diante. A riqueza do rico é a sua fortaleza, mas a pobreza do pobre é a sua ruína. A recompensa do justo é a vida exuberante, mas o perverso apenas acumula castigo. Então, nós já entramos dentro da perversidade, no caso, de renúncia. Então, veja só, todo aquele que age com perversidade, o castigo é a atmosfera que faz com que essa pessoa esteja estabelecida nela. Ou seja, sobre o perverso, a ruína é um ambiente, seria isso. A alma do perverso, ele caminha num ambiente de destruição e de ruína. Não tem como a vida dessa pessoa dar certo. Ele pode até ter lucros, ele pode até ter ganho, mas sempre o final de um perverso será a ruína. E é isso que o Senhor, muitas vezes, ele coloca e é muitas alguns salmos explica. Por exemplo, o Salmo de Corá, Senhor, mas a gente está aqui todos os dias servindo o Senhor. E quando eu coloco os meus olhos para ver como que o perverso e o ímpio prospera, isso buga a cabeça da gente. Gente, a gente está fazendo tudo certinho e parece que não sai do lugar. E é aquelas pessoas que agem com perversidade, essas pessoas estão progredindo, avançando, as coisas estão dando certo. Isso aqui buga a cabeça da gente. Mas veja, o castigo virá. Isso trará lá na frente um castigo. Isso terá lá na frente uma recompensa, uma colheita. E é isso que o Senhor sempre fala. Os perversos florescem como a erva e logo se secam. Chegará o tempo deles. Quem trabalha na retidão, isso eles receberão galardão. Mas os perversos, mesmo que floresça por um tempo, a atmosfera de ruína é o que acompanha a vida dessas pessoas. 17. Quem aceita disciplina traz vida a outros, mas quem a ignora perde o rumo e os outros desenca e a outros desencaminha. Agora veja só, irmãos, vou ler na versão normal. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. Aqui eu vou entrar por esses dois lados. Veja, olha o que ele diz: quem aceita a disciplina traz vida a outros, mas quem ignora perde o rumo e os outros desencaminham. O que ele está dizendo aqui? Veja só. Agora, esse é um ponto de pedir perdão. Observe daqui. 8. Veja só. Observe isso daqui. Quantas vezes nós desencaminhamos pessoas porque não aceitamos ensino? O ponto aqui de arrependimento é quantas vezes, porque nós fomos disciplinados, nós tomamos uma direção. Porque nós fomos disciplinados, nós simplesmente arrancamos pessoas do caminho pela nossa indisciplina. Nós fomos disciplinados, não gostamos, e porque não gostamos, nós simplesmente nos rebelamos ou nos desagradamos, às vezes nós não falamos nada,
mas só nos desagradamos disso, e isso faz com que passemos, então, a trazer sobre a vida dos outros uma palavra, tirando essas pessoas do caminho também. É o famoso que implanta contenda entre irmãos. O que planta contenda entre irmãos é esse caso de quem não aceita disciplina e acaba tirando do caminho as pessoas. Então, veja, isso não provoca só em mim um problema. Os que não aceitam disciplina, não só é a mim que eu causo problema, eu causo problema para muitas outras pessoas. Porque, normalmente, irmãos, aqueles que recebem disciplina e que não recebem a disciplina como deve ser recebida, você vai ver que essa pessoa faz o quê? Ela começa a falar, ela começa a plantar contenda. E ela começa a querer, eu sempre costumo dizer o seguinte, muitas vezes nós não queremos um conselho, nós queremos um cúmplice. A pessoa ela quer um cúmplice do seu pecado. Sabe assim? Não, eu quero que alguém concorde comigo. E ela começa a buscar um cúmplice. E nesse buscar um cúmplice, ela começa a desencaminhar um monte de pessoas. Ela começa a trazer um desencaminhar de todas essas pessoas. Então, o ponto de arrependimento aqui é todas as vezes que nós tiramos do caminho pessoas, porque nós fomos disciplinados, porque nós fomos corrigidos. E nessa correção nós não gostamos. E por isso nós começamos a tirar pessoas do caminho. Sim, o ego ferido, mas o fato é que o que ignora a disciplina, ele perde o rumo. E por perder o rumo, muitas pessoas estão seguindo a gente. Agora eu vou para um outro ponto. Irmãos, você já pensou que toda a tua vida ele traz uma consequência para pessoas? Ninguém tem uma vida que é simplesmente uma vida desconectada de outros. Ninguém passa sem influenciar alguém nessa vida. A tua indisciplina, ela causa um problema para tua casa. Ou seja, quando você casou ou quando você nasceu, você está ali conduzindo, principalmente dentro de casamento. A tua indisciplina, você coloca a vida do outro em risco. A tua indisciplina, você causa problema na vida do outro. Então, ninguém que passa desapercebido a tal ponto que a sua vida não é copiada. Todo mundo influencia pessoas. E aqui entra. O que eu preciso pedir perdão? Por todas as vezes que eu fui tão indisciplinado, ou eu não andei no caminho da verdade, que eu trouxe problema a outras pessoas. Eu tirei do caminho outras pessoas. Eu fiz com que outras pessoas fossem levadas a níveis de engano por causa do meu engano. A responsabilidade é gigantesca. Por isso, irmãos, nós precisamos pedir perdão por todas as vezes que tiramos do caminho pessoas. 18. Quem esconde em si o ódio é hipócrita. Quem espalha calúnia não tem juízo. Veja, olha o que ele está dizendo. Vamos para a versão normal. 19. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Não, é 18. O que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. Ou seja, veja só, eu creio que você nunca viu isso aqui.
A pessoa, ela não gostou, mas ela fica quietinha. E ela faz aquela cara de paisagem, né? Então, vamos colocar aqui como hipocrisia. Ou seja, tô de boa, tô tranquilo, não falo nada para ninguém. Mas eu começo, depois disso, ser um difamador, o que espalha calúnia. Por quê? Porque eu estou ali, fui repreendido, ou alguém fez algo que eu não gostei, mas eu não chego para a pessoa e digo, olha, eu não gostei, né? Eu me ofendi com isso daqui. Não, fico de boa, tranquilo. Mas muitas vezes a gente fala assim, não, eu não vou falar, mas eu vou para a cruz. Né, Senhor, eu vou deixar esse sentimento, coloco na cruz. Pronto, acabou. Não, mas eu não vou para a cruz. E eu também não vou falar. Automaticamente, o que eu vou fazer? Eu vou começar a difamar e ser o caluniador. Esse é o famoso hipócrita. Eu estou aqui perto de você, mas à medida que eu posso plantar contra você, eu vou plantar. Irmãos, sabe como é difícil isso? Eu vou dizer agora como um líder, um pastor. Existem várias pessoas, que eu vou dizer de uma forma, como que eu posso dizer aqui? Uma forma de experiência. Existem várias pessoas que se achegam próximo, mas são pessoas que realmente não têm um coração ensinado. Isso daqui é o que mais acontece. Os hipócritas, eles não têm um coração ensinado. Eles não querem ser ensinados. Eles não querem mudar de vida. E essas pessoas serão as pessoas que vão caluniar a tua vida. É terrível. Hoje, existe várias pessoas que são, eu vou dizer do lado pessoal, várias pessoas que caluniam, são os caluniadores, eu digo do meu ministério. E se você pegar todas essas pessoas, foram pessoas que não foram ensináveis. Queriam estar muito próximo, queriam ser pessoas que tivessem do lado familiar, né? Pessoas que queriam estar muito envolvida no meio daquilo que você estava fazendo, mas eram pessoas que não recebiam ensino. Você falava, vai para a direita, ele ia para a esquerda. Vai para frente, eles iam para trás. Vai para um lado, ele ia para o outro. Faz isso, eles faziam o contrário de tudo que você falava. E aí chega um momento que você fala assim, cara, não dá. Né? Não dá para caminhar. Você quer estar próximo, você quer ser uma pessoa próxima, mas, ao mesmo tempo, você não quer ser uma pessoa ensinável. Então, não dá para caminhar junto. Então, faz o seguinte, segue o teu rumo. Essas pessoas serão as pessoas que vão buscar destruir tudo que você está fazendo. Você entendeu? O pior é que essas pessoas, elas não saem só saindo. E isso que eu digo que é o pior. Porque eles passam a ser os caluniadores. Hoje, todos os caluniadores, hoje tem pessoas que andam caluniando. Isso aqui é de lei, né? Todos aqueles que estão na frente vão ter pessoas, vão influenciar. E todos aqueles que influenciam, é óbvio que tem pessoas que não vão gostar. E vão ser aquelas pessoas que vão difamar. Então, entenda bem, todos aqueles que se levantam contra um caluniador, com um caluniador, essas pessoas vão ser alguém que não gostou de uma disciplina, mas queria estar perto. Então, esse daqui, eu entro lá em cima, aquele que causa tristeza aos pais. Irmãos, veja só, eu estou dando como um exemplo, mas puxa isso para você. Vê se você não foi um tipo de pessoa assim. Entenda, você quer estar próximo, você quer ser uma pessoa próxima, mas você não quer ser uma pessoa ensinável. Logo, você vai ser uma pessoa é, é, que não vai estar sendo inserida nesse meio, porque você vai ser sempre corrigido. Por quê? Porque se eu quero estar fazendo parte do trabalho de alguém, eu preciso que essa pessoa
me ensine a trabalhar. Irmãos, se você quer cooperar com alguém, entenda, você não pode fazer do teu jeito. Você vai fazer do jeito que essa pessoa está fazendo. Isso é tão óbvio, entendeu? Imagine aqui, eu entro e eu vou ser agora, vou entrar para limpar a tua casa. Aí, de repente, você fala assim, não, eu gosto que você limpa assim. Não, eu limpo do meu jeito, se quiser. Já viu essas pessoas? Não, eu vou fazer do meu jeito, se você quiser. Não, não existe isso. Se você entrou para cooperar com alguém, você vai ter que fazer do modo que esse alguém está te ensinando. Mas eu não tenho um coração ensinável. Então eu vou fazer do meu jeito. Então, logo, eu sempre vou ser corrigido. E logo, eu não vou mostrar o meu desagrado. Ou hipócrita. Eu não vou mostrar meu desagrado. Vou fazer cara de paisagem. Mas logo, eu vou ser aquele que vai começar a plantar contenda, a plantar contenda, a plantar contenda, a plantar desordem, a plantar contenda. E aí eu começo a ser um caluniador. É terrível isso. Então, se você já entrou nesse ambiente de hipocrisia e calúnia, irmão, você é o que causa tristeza para os pais. Entendeu aqui onde ele entra? O primeiro versículo, o versículo 19, 18. Então, se arrependa disso. Próximo. Quando muito se fala, maior é o risco de pecar. Por isso, o sábio mede bem as suas palavras. 10. Falar demais. Aquela pessoa que gosta de ficar falando, tem nada para falar, mas ela tem que ficar falando. Eu digo que são pessoas que parece que o cérebro está logo conectado com a boca. Assim, é uma ligação direta, cérebro e boca. Pensou, falou, pensou, falou. Aí depois ele vai ver o que falou, mas na verdade assim, ela não sabe pensar e, e trazer um crivo para os seus pensamentos. Ou seja, os pensamentos vêm demais. Todo mundo pensa demais, principalmente nessa era. Todo mundo pensa muito. Mas sabe aquela pessoa que ela pensa e já fala, ela pensa e já fala, ela pensa e já fala? É, ela não tem um crivo, ela não tem um filtro. Então essas pessoas elas vão estar sempre falando o que não deve e logo sempre pecando. 20. O discurso do justo é digno de atenção, mas a mente do que é mal não vale nada. Isso daqui está o falar demais. A palavra do justo ajuda o mundo, mas os insensatos morrem pela falta de juízo. Do mesmo jeito, ou seja, o controle daquilo que eu penso e daquilo que eu falo. Esse daqui entra no senhor sincero. Não, estou falando que eu sou sincero. Não, estou falando que você é mal educado. Ninguém pediu tua opinião. Entendeu? Não, não, é que eu falo mesmo. É que eu falo porque eu sou sincero. Não, querido. Uma coisa é o hipócrita que guarda o ódio. Cara, tô com raiva, mas eu fico aqui. E aí eu vou caluniar. Outra coisa é a pessoa que fica falando. Não, porque eu sou sincero. Não, você é mal educado. Ninguém pediu opinião. Tem duas questões aqui. 22. A bênção do eterno torna rica a vida. O esforço humano nada altera e nem acrescenta. 11. Força do braço. Ou seja, eu tenho que pedir perdão e aqui entra, olha o que ele diz, torna rica a vida. Verso 22, na versão normal, diz, a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. O que ele está dizendo aqui? E, na verdade, todas as vezes que eu tento, por todas as maneiras, ser uma pessoa que somente anda pelos esforços o esforço do meu braço, eu vou acabar em ruína. Todas as vezes que eu ando somente pelo esforço do meu braço, a ruína é o ambiente que se estabelece lá.
entra de novo na atmosfera de moinho. O que confia no braço. Tem uma palavra que diz: maldito é aquele que confia na força do braço. Ou seja, maldito é aquele que caminha pela força do braço. Esse entra dentro de uma maldição. São aqueles que são gananciosos, cobiçosos, os independentes, os que não confiam no Senhor. Entenda que o confiar no Senhor não te anula de um esforço, mas aqueles que sempre estão pautados somente no seu esforço, esses eles estão debaixo de uma maldição. 23. O insensato se diverte ao praticar a maldade, mas quem tem juízo se alegra com a sabedoria. Os pesadelos do perverso se tornam realidade. O que, o que os justos desenham já perdão, o que os justos desejam lhe é concedido. Na tradução normal, para o insensato, praticar a maldade é divertido. Para o homem inteligente, o ser sábio. Aquilo que se teme o perverso lhe sobrevém, mas o anelo do justo Deus cumpre. Então aqui ele coloca, no capítulo 23 e 24, que quando o meu coração ele se pauta na perversidade, é divertido fazer maldade. É divertido difamar pessoas, é divertido. Sabe aquela piada que é uma piada à custa da moral do outro? Ah, não é só piada, né? Eu sempre costumo dizer, irmãos, eu nunca gostei de é, difamar outra pessoa. Difamar assim, como piada. Né? Eu falo assim, a piada é zoando o outro. Quando a gente brinca, mas que não atinge a moral do outro, eu acho isso ruim. A melhor piada que se conta é quando você conta as tuas próprias desventuras. Ou seja, ri de si mesmo. Agora, quando a gente ri à custa dos outros, isso pode te levar ao nível de insensatez e maldade. E isso daqui torna você um tolo. Logo, todos os medos do tolo, ele passa a ser concebido, ou seja, se torna uma realidade. Mas ao mesmo jeito, o desejo de um justo é concebido. Então veja aqui, o que nós poderíamos colocar aqui é a perversidade. Nos leva a viver pesadelos. 25. Ao passar a tempestade, o perverso já era. Simplesmente desaparece. Mas o justo fica firme para sempre. 26. O empregado preguiçoso não é alegria para os seus patrões. É como um gosto amargo na boca e fumaça nos olhos. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do perverso é abreviada. As aspirações do justo acabam em festa, as ambições do perverso não dão em nada. É a mesma coisa. Ou seja, ele está dizendo que tudo aquilo que um perverso constrói logo se acaba, e os teus temores logo se tornam realidade. Mas no justo é diferente. Tudo aquilo que ele constrói é preservado, e todos os seus anseios, não seus medos, todos os seus desejos, o Senhor tem prazer em cumprir. O eterno é o amparo para os que praticam o bem, mas é desgraça para os que são maus. Ou seja, como assim?
Deus, ele é bom para aqueles que semeiam e andam em bondade. Mas Deus é juízo, é sentença para aqueles que praticam o mal. Então, a mesma bondade de Deus para com o justo é o juízo para os injustos. Então, o que nós precisamos aprender é que, eu sempre costumo dizer, a mesma graça que me aceita é a graça que me rejeita. Vai depender só do meu comportamento. Nada pode abalar o justo, mas o perverso em breve desaparecerá. A boca do justo é uma fonte cristalina de sabedoria, mas a boca do insensato é um pântano de água parada. O justo sabe falar coisas amáveis, mas o perverso só destila veneno. Aqui nós acabamos Provérbios 10 com uma lista de 12 coisas que precisamos passar em revista na nossa vida. O apóstolo Joseí começou ontem, a questão já de uma preparação para Yom Kippur, e desde quando nós começamos também a nossa proposta é chegar até Yom Kippur com uma vida, eu vou usar esse termo, uma vida despecadada, né? Ou seja, uma vida ajustada aos comportamentos e padrões de vida. Muitas vezes nós estamos debaixo de uma sentença econômica, porque abrimos dimensões de, de miséria e de destruição. Toda insensatez, perversidade e toda rebelião foi o que hoje, o que ele mais falou. Isso tudo vai causar em nós uma dimensão de abismo de destruições, misérias e ruínas. Então, como sempre, os teus 5 minutos de oração e depois a gente vem orar junto. Bem? Vai lá.
Diga comigo, meu Pai, nós entendemos que os nossos maus comportamentos trouxe destruição sobre a nossa vida. Pedimos perdão, Senhor, por toda insensatez e por todas as vezes que causamos sofrimento e dor para aqueles que nos ofenderam ou nos ensinaram, para aqueles que cuidaram, para aqueles que nos direcionavam, para aqueles que nos gerou, seja no espírito ou seja no físico. Perdão, Senhor, por todos os ganhos desonestos, por ajuntar dinheiro de uma forma mentirosa, por ter lucro em cima do prejuízo de pessoas. Perdão, Senhor, por ser ganancioso, por querer ter lucros rápidos, por fazer investimentos insensatos, por entrar dentro de enganos, mentiras e por se permitir, por me permitir ser roubado, porque os meus olhos estavam fechados por causa da ganância. Perdão, Senhor, por ser um trabalhador desonesto, folgado, descomprometido, fazendo com que aquele que me pague com sofrimento e com dor, por não valer o meu salário, por ser uma pessoa que não vale aquilo que ganha, por ser um peso nessa empresa ou nos lugares que eu trabalho. Perdão, Senhor, por amar o sono, por ter a preguiça como um amigo, por ser perverso, por fugir dos ensinos e levar outras pessoas comigo. Perdão, Senhor, por conduzir pessoas para os abismos e por viver dentro da atmosfera da ruína, que é a atmosfera que acolhe os rebeldes e desobedientes. Pai, tira-me da atmosfera da ruína, Senhor. Se fui perverso, rebelde, inimigo da justiça, eu te peço perdão e peço o sangue de Jesus agora. Pai, eu me desvencilho desse ambiente espiritual da ruína. Tiro os meus pés e a minha economia. Perdão, Senhor, por ser uma pessoa contenciosa. Os que desviam as pessoas do foco, por ser um hipócrita e caluniador, por transparecer uma coisa na frente, mas semear contenda, por falar demais e não frear a minha língua, por ser independente e confiar na força do meu braço, e por ser perverso. Pai,
Perdoa-me, porque muitas vezes me enquadrei na vida da insensatez. E a tua palavra é clara, que diz que a colheita dos insensatos é a destruição. Eu saio do ambiente da insensatez e digo: Espírito Santo, me conduz à mesa da sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Pai, apostolicamente nós decretamos a falência da casa da ruína contra os teus filhos. Que esses ensinos entrem no coração dos teus filhos. Não os ensinos do apóstolo, mas que os ensinos da tua palavra entrem no coração dos teus filhos, arrancando a insensatez de cada um. Apostolicamente damos essa ordem. Casa da ruína seja destruída agora. Casa da miséria seja destruída agora. Casa da insensatez seja destruída agora. Que as portas se abram e haja um novo nível de unção e glória em nome de Jesus. Nós abençoamos essa ceia, o pão e o cálice. À medida que os teus filhos comerem e beberem, eles são alimentados e nutridos para a eternidade. Declaramos a unidade do corpo e a concordância do corpo e a bênção liberada sobre a vida de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Deus abençoe. Sejam abençoados por todos os lados. Shalom, shalom.